Olá, paz seja convosco. É uma alegria estarmos juntos para iniciar este estudo sobre a pastoral urbana, capítulo 2, a Galileia no tempo de Jesus, uma região rica em história, cultura e diversidade. O nosso objetivo é compreender melhor o cenário político, econômico, social e religioso da Palestina no século I depois de Cristo, período em que Jesus viveu e o Novo Testamento foi escrito. A Galileia, conhecida por sua geografia variada e suas cidades vibrantes como Cafarnaum e Nazaré, foi palco de muitos dos eventos que moldaram o cristianismo. Compreender as dinâmicas políticas e sociais dessa região nos permitirá uma visão mais profunda da mensagem de Jesus e de como ela impactou a sociedade de seu tempo. Isso nos ajudará também a refletir sobre como a Igreja pode responder às necessidades e desafios do mundo moderno, adaptando-se sem perder essa essência. Que este estudo nos enriqueça espiritualmente e nos capacite a viver a fé de maneira mais consciente e transformadora. O propósito deste estudo é explorar de maneira abrangente como a Palestina estava organizada em termos políticos, econômicos, sociais e religiosos durante o século I depois de Cristo, período em que Jesus nasceu e o Novo Testamento foi escrito. Este conhecimento é essencial para avaliar o impacto que a mensagem cristã teve na época. A compreensão da organização política, social e econômica da Palestina é vital para a prática eficaz da pastoral urbana, pois ajuda a contextualizar a missão da Igreja dentro de um cenário específico. Palestina, uma região geograficamente estratégica, situada entre a África e a Ásia, ocupa uma área de 34 mil quilômetros quadrados, com uma população estimada na época de 650 mil habitantes. Era dividida em regiões menores, como Judeia, Samaria e Galileia ao oeste, Itureia ao norte e outras ao leste e sul. Neste estudo, o foco será nas regiões a oeste, onde a maioria dos eventos da vida de Jesus ocorreu. Entender o cotidiano da Palestina neste período nos auxilia a apreciar o impacto da mensagem cristã e a necessidade da Igreja de se adaptar e responder ao contexto onde está inserida, promovendo o bem-estar social e espiritual. No século I depois de Cristo, a Palestina foi governada principalmente pela dinastia herodiana, com regiões que possuíam formas distintas de administração. Em 63 anos antes de Cristo, Roma aproveitou a instabilidade da dinastia Asmoneia para conquistar a Palestina. Herodes o Grande reinou sobre Judeia, Samaria, Idumeia, Galileia e Pérea em 37 a 4 anos antes de Cristo. Após a morte de Herodes, de 6 a 41 depois de Cristo, os territórios de Judeia, Samaria e Idumeia foram governados por procuradores romanos. O rei Agripa I, neto de Herodes, governou brevemente essa região de 41 a 44 depois de Cristo, e após sua morte, o controle voltou para os procuradores romanos. O Sinédrio, sediado em Jerusalém, cuidava das questões internas dos judeus. Embora os romanos procurassem manter as estruturas locais e respeitar a idiosincrasia judaica, a ocupação implicou em uma crescente romanização e na cobrança de diversos impostos. A resistência judaica resultou na Guerra Judaica, durante a qual o Templo de Jerusalém foi destruído e a política de tolerância
romana revisada. A destruição do templo marcou uma ruptura significativa entre judeus e cristãos e levou à reorganização do culto judaico na sinagoga sob a liderança dos rabinos fariseus. A economia da Palestina no século I d.C. era fortemente influenciada por sua posição geográfica estratégica, que a tornava uma região de passagem para os soldados, comerciantes, mensageiros e diplomatas, com importantes centros urbanos como a Cesareia e Jerusalém. A região abrigava uma variedade de atividades econômicas, a infraestrutura e a comunicação. A Palestina possuía uma manufatura diversificada, incluindo a defumação e salgação de peixes, construção civil, fiação e tecelagem de tecidos, além da produção de artigos de luxo, como perfumes e a extração e tratamento de betume para a calafetagem de navios. Nas grandes cidades, diversos ofícios como padeiros, carregadores de água, barbeiros e artesãos eram amplamente praticados. No entanto, a agricultura era a principal atividade econômica, como a pesca, a pecuária e extrativismo, desempenhando papéis significativos. Essas atividades econômicas não apenas sustentavam a população local, mas também influenciavam a organização social e cultural da região. A compreensão da organização econômica da Palestina é essencial para avaliar como essas dinâmicas influenciaram a prática religiosa e a vida cotidiana dos habitantes da região durante a época de Jesus. A sociedade na Palestina do século I d.C. era composta por 4 grupos socioeconômicos principais. Os ricos eram grandes proprietários de terras, comerciantes influentes ou membros do alto clero, todos com acesso a poder e influência significativa. Os grupos médios incluíam sacerdotes, pequenos e médios proprietários rurais, além de comerciantes que sustentavam a economia local. Os pobres eram compostos por trabalhadores que labutavam no campo ou nas cidades, e a sua existência era muitas vezes marcada por dificuldades e incertezas econômicas. E no nível mais baixo da sociedade estavam os miseráveis, incluindo mendigos, escravos e excluídos sociais como ladrões e outros marginalizados. As diferenças sociais na Palestina não se baseavam apenas na riqueza material, mas também em uma variedade de outros critérios, incluindo sexo, função religiosa, conhecimento e pureza étnica. Essa estratificação social influenciava profundamente o cotidiano dos indivíduos e as interações entre os diferentes grupos. Entender essa organização social é fundamental para compreender a dinâmica social e religiosa da região durante a época de Jesus, bem como as implicações para a mensagem e a missão da Igreja na sociedade contemporânea. O Templo de Jerusalém foi o mais importante centro religioso do judaísmo até sua destruição em 70 d.C. Nele realizavam-se sacrifícios e reuniões do Sinédrio, além de armazenarem as riquezas, os impostos e objetos de culto. O clero do templo era chefiado pelo sumo sacerdote, um cargo com forte caráter político escolhido e destituído pelos governadores civis. Cerca de 7.000 sacerdotes e 10.000 levitas organizavam-se em equipes para atuar no templo. As sinagogas também desempenhavam um papel importante na vida religiosa judaica, servindo como locais de culto e o estudo da lei.
O judaísmo no século I não era um bloco monolítico, mas dividido em diversos grupos como fariseus, saduceus, essênios, herodianos e zelotes, cada um com suas próprias interpretações da lei. A pregação de Jesus foi inicialmente vista como mais uma interpretação entre muitas. No entanto, sua mensagem se destacou por colocar o ser humano acima da lei e das tradições, proporcionando que a verdadeira mudança começa no coração, por meio da fé em seu sacrifício salvador. Esse movimento, que inicialmente fazia parte do judaísmo, evoluiu para uma religião autônoma. O cristianismo, especialmente após a destruição do templo e a consolidação do judaísmo sob a liderança farisaica. Agradecemos a todos a participação neste estudo sobre a pastoral urbana, capítulo 2, Galiléia nos dias de Jesus. Ao explorarmos o cenário político e social da época, vimos como a dominação romana e a divisão interna entre os judeus moldaram o ambiente em que Jesus iniciou seu ministério. A economia da Palestina, baseada principalmente na agricultura, e a estrutura social, dividida em classes bem definidas, nos mostram como as pessoas viviam e interagiam. Também discutimos a importância do Templo de Jerusalém e das sinagogas na vida religiosa dos judeus, bem como as diferentes seitas que existiam no judaísmo naquela época. Compreender este contexto nos ajuda a apreciar a radicalidade da mensagem de Jesus, que desafiou as convenções sociais e religiosas, apresentou um novo caminho de vida baseado no amor, na justiça e na misericórdia. Que possamos aplicar as lições aprendidas hoje em nossas vidas e na maneira como nos relacionamos com os outros, buscando sempre o crescimento espiritual e a transformação social. Oremos. Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós te agradecemos por este tempo de estudo e reflexão sobre a Galiléia nos dias de Jesus. Agradecemos por nos dar oportunidade de conhecer melhor o contexto em que teu Filho viveu e ensinou. Pedimos que o Espírito Santo nos ilumine para compreendermos a profundidade da mensagem de Jesus e aplicar em nossas vidas. Ajuda-nos a ver além das divisões e conflitos, assim como Jesus faz, colocando sempre o amor e a justiça em primeiro lugar. Que possamos ser instrumentos de paz e reconciliação em um mundo marcado por tantas diferenças. Senhor, dá-nos sabedoria para navegar pelos desafios da nossa época, assim como Jesus navegou pelos desafios de seu tempo. Fortalece-nos na fé, na esperança, para que possamos ser testemunhas vivas do teu amor e da tua graça. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.